Muito bem, pessoal, eu estou aqui com mais uma resenha, mais uma análise dessa coleção maravilhosa da editora Thomas Nelson, dos livros do C.S. Lewis. Desta vez, Um Experimento em Crítica Literária. Tá aí, é o roxinho agora, eu acabei de concluir ele e eu quero só fazer alguns breves comentários a respeito desse livro. Bom, no início, eu achei que seria um livro um pouco chato, né? Um livro um pouco cansativo, mas eu me surpreendi com esta literatura aqui, Um Experimento em Crítica Literária. Eu confesso que no início, por causa da linguagem técnica do C.S. Lewis, por ele citar muitos autores e muitas literaturas que para nós não são desconhecidas, né? Ele vai citar poetas, vai citar escritores, grandes obras de países europeus, principalmente da Inglaterra, vai citar escritores suecos, alemães, franceses, e por nós não conhecermos essas literaturas, parece que a gente fica ali meio que fora de contexto, fica ali como um peixe fora d'água em um assunto que a gente não domina. Mas, com o desenrolar da leitura, eu gostei muito porque o Lewis ele vai entrar em temas que para nós são muito importantes, temas que para nós são muito relevantes. Eu, particularmente, gostei muito, principalmente porque o Lewis entra em assuntos, em temas, basicamente naquilo que a gente quer ouvir, naquilo que a gente quer ler, naquilo que a gente quer saber mesmo. A primeira coisa que ele aborda, do meu ponto de vista, que é muito relevante, é justamente o perigo de nós cairmos em uma espécie de bolha intelectual. Nós sabemos que em vários aspectos aí das obras literárias, dos diversos tipos de literatura, nós temos aí elites intelectuais, tá certo? E ele nessa leitura, ele vai propor, aí como o próprio título diz, um experimento em crítica literária, ele vai propor uma nova opção, ou uma outra opção, maneira de criticarmos as obras literárias. Então é uma crítica à crítica, né? Ao tipo de crítica padrão que nós temos aí por uma elite intelectual. Então nós temos que tomar cuidado. Nós vemos isso no caso aqui, no nosso caso, que comentamos aqui teologia, comentamos aí a doutrina e teologia, então obras de teologia aí, nós sabemos que há algumas bolhas intelectuais, algumas bolhas intelectuais aí de alguns movimentos evangélicos que condenam todo tipo de obra que não está dentro daquela caixinha intelectual, que não está dentro daquele grupelho ou daquele grupinho intelectual. Precisamos tomar muito cuidado. Ele propõe, por exemplo, analisarmos uma obra não somente pelos olhos dos críticos, da elite, mas o que vai determinar se uma obra ela é boa ou não é justamente aí os leitores aí não literatos, que ele chama de não literatos, ou seja, as pessoas comuns, o leitor comum. Nós sabemos, por experiência, que muitas das grandes obras da literatura cristã, que se tornaram aí recordistas de venda e obras que influenciaram todo um cristianismo ao redor do mundo, em todos os países, como posso citar, por exemplo, os escritos de John Bunyan, principalmente a sua obra-prima, talvez aí o livro cristão mais vendido depois da Bíblia, O Peregrino, algumas obras de escritores como Lutero, como, por exemplo, além de Martinho Lutero, por exemplo, Spurgeon. Vamos ver que não são não são grandes obras do ponto de vista literário, do ponto de vista de estilo, como alguns puritanos, como Jonathan Edwards. Nós vamos ver que as suas obras não têm aquele grande estilo, né? Aquelas grandes aspectos aí literários, na sua forma, no seu estilo, na sua escrita, mas vamos ver que foram obras que tiveram um grande poder de influenciar o pensamento cristão, né? Então ele vai colocar este ponto de maneira muito bem evidente aí. Então outro ponto é que nós temos que ter
humildade para analisar uma obra literária. Temos que ter humildade, isso serve para tudo, mas principalmente no nosso caso aqui, para as obras de teologia, para as obras de doutrina, precisamos ter humildade, né? Precisamos nos despir de todo orgulho, de toda altivez, né? E olharmos aí com um olhar de humildade para essas obras, analisarmos aí não só com o intelecto, mas também com o coração. Levando em conta o que o Lewis coloca, é que uma obra não deve somente despertar aí o nosso intelecto. E muitas vezes essas bolhas analisam só do ponto de vista do intelecto, o aspecto da doutrina, o aspecto da teologia, o aspecto desta obra literária, o estilo, entendeu? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Ela não deve somente despertar o nosso intelecto, uma obra deve também despertar nossas emoções. Ela deve ser capaz de nos despertar, de nos encorajar, de nos fazer nos movimentar, nos levar à ação, não somente causar afagos em nosso intelecto. Então nós precisamos tomar cuidado com todos esses pontos que C.S. Lewis coloca muito bem aí colocado nesta grande obra aí, neste grande livro, um experimento em crítica literária. Ele vai falar também, dentro ainda desse tema da humildade, que ele gosta e ele propõe a todos os seus leitores que possam enxergar, ele vai falar da importância de nós enxergarmos o mundo e os temas, os diversos temas em questão nas obras literárias, através dos olhos de outras pessoas. Ele fala da importância disso, até mesmo daquelas pessoas que nós discordamos do ponto de vista dela, mas precisamos aí enxergar, viver essa experiência através de outras pessoas. Por isso ele vai falar da importância de lermos diversos tipos de literatura, e é uma coisa que eu sempre coloco, não só aqui nos vídeos, mas também na igreja, as pessoas com quem eu converso, os irmãos da igreja, aquelas pessoas que me perguntam, eu sempre falo que nós devemos ler todo tipo de literatura, todo tipo de obra literária cristã, não somente ler os reformadores, não somente obras reformadas, não somente os puritanos, não somente os batistas, ou os pentecostais, ou os neopentecostais. Devemos ler todos os tipos de literaturas e termos nosso próprio julgamento, e não somente nos enquadrarmos aí numa bolha, numa elite intelectual somente de um movimento evangélico. Isso não se aplica só ao cristianismo, se aplica a tudo, a todo tipo de literatura. Nós precisamos analisar com os olhos de outras pessoas e tirarmos as nossas próprias conclusões. O C.S. Lewis até encerra esta obra falando que se os animais fossem capazes de falar e de escrever, ele gostaria de ler um livro escrito por um cachorro, por um gato, e tentar enxergar o mundo através de um animal. Isso seria uma experiência extraordinária. Então, eu deixo aqui esta dica aí de livro. Se eu não me engano, é o 11º dos livros dessa coleção específica aí da Thomas Nelson, dos livros do C.S. Lewis. Faltam ainda 4 livros, ou melhor, faltam 6, né? Porque a Thomas Nelson aí lançou mais 2 dessa coleção. E nós vamos aos pouquinhos aí no decorrer desse ano analisando todas essas obras. Deus abençoe a todos do canal e fique com essa dica aí, o roxinho, um experimento em crítica literária, do autor C.S. Lewis, da editora Thomas Nelson.